Só quem acredita que Deus ainda escreve histórias improváveis vai entender o que aconteceu naquela tarde em que o envelope caiu da caixa de correio. Ele já estava com as mãos tremendo quando rasgou o papel pardo no meio da cozinha, a luz fraca entrando pela janela e o som do relógio marcando cada segundo como se fosse uma sentença. Do outro lado da rua, o caminhão do banco havia passado mais cedo. Ele sabia o que aquilo significava. O prazo tinha acabado. A casa seria tomada. Meu nome é Daniel. E se você estivesse ali comigo, teria visto um homem de 40 e poucos anos tentando parecer forte, enquanto tudo desmoronava por dentro. Mas quem conta essa história agora sou eu, a avó dele. Eu vi o que ninguém viu. Eu ouvi as orações que ele fazia baixinho quando achava que ninguém estava prestando atenção. Daniel sempre foi trabalhador. Nos Estados Unidos, construiu sua vida com esforço. Casou, teve uma filha pequena e comprou aquela casa simples com um quintal onde plantava tomates no verão. Mas uma sequência de acontecimentos que ele jamais poderia prever começou a desmontar tudo. Primeiro, a empresa onde trabalhava reduziu a equipe. Depois, a cirurgia inesperada da esposa. As economias evaporaram como água no asfalto quente. Ele tentou de tudo. 2 empregos temporários. Vendeu o carro antigo, cortou gastos até onde já não era mais possível cortar. E mesmo assim, as cartas do banco continuavam chegando, cada uma mais fria do que a anterior. Naquela manhã, antes de abrir, o envelope misterioso, ele havia feito algo que não fazia há anos. Ajoelhou-se no quarto da filha enquanto ela ainda dormia. Não pediu riqueza, não pediu sucesso. Pediu apenas que Deus não deixasse sua família passar vergonha. Pediu uma saída, um sinal, qualquer coisa que dissesse que ele não estava sozinho naquele silêncio esmagador. E então, horas depois, aquele envelope apareceu. Não tinha logotipo, não tinha remetente claro, apenas o nome dele escrito à mão. Quando ele terminou de ler o que havia dentro, seu rosto perdeu a cor. Ele sentou devagar, como se as pernas não aguentassem o peso da notícia. Eu estava sentada na poltrona da sala, fingindo tricotar, mas observando tudo. Naquele instante, ele não fazia ideia de que uma oração feita no quarto da filha já havia atravessado o céu muito antes daquele envelope chegar. O que estava escrito ali parecia impossível. E foi exatamente ali, entre o medo e o último fio de esperança, que algo começou a se mover, mesmo que Daniel ainda não pudesse perceber. Se você está sentindo essa história tocar algo aí dentro, não esqueça de se inscrever no canal. Ainda estamos só no começo, e o que aconteceu depois daquele envelope, ninguém poderia imaginar. Dentro do envelope havia um aviso final, 48 horas. Não era mais uma carta comum do banco. Era a confirmação de que o processo de retomada da casa seria iniciado imediatamente. Mas o que fez Daniel empalidecer não foi apenas o prazo impossível, foi a segunda folha, anexada atrás da notificação oficial. Um comunicado dizendo que, além da dívida da hipoteca, havia uma cobrança adicional por taxas acumuladas que ele nunca tinha visto antes. O valor era maior do que tudo que ele havia conseguido juntar em meses. Ele releu 3 vezes, como se as palavras pudessem mudar de lugar. Não mudaram. A cozinha parecia menor, o ar mais pesado. Ele passou a mão no rosto e ficou em silêncio, olhando para o nada. Naquele momento, não era apenas a casa que estava em risco. Era a memória da esposa, ainda em recuperação. Era o quarto da filha com desenhos colados na parede. Era a sensação de ter falhado como provedor. Naquela noite, quase não dormiu. Sentado na sala escura, abriu o notebook e tentou negociar mais uma vez. Ligou para o banco na manhã seguinte. A resposta foi técnica, fria, sem espaço para emoção. Infelizmente, senhor, o sistema já avançou para a fase final. Sistema. Era assim que chamavam o fim de um lar. Alguns familiares sugeriram que ele aceitasse a perda e recomeçasse em outro lugar. Um amigo disse que talvez aquilo fosse consequência de decisões mal calculadas. Daniel ouviu tudo calado.
por dentro, algo começava a se fragmentar. Ele sempre acreditou que Deus cuidava dos detalhes, mas agora a fé parecia uma corda fina demais para sustentar tanto peso. Naquela tarde, enquanto organizava documentos para tentar um último recurso, encontrou uma Bíblia antiga da esposa na gaveta. Abriu sem muita expectativa. Não houve luz brilhando, nem versículo sublinhado milagrosamente. Apenas silêncio. Um silêncio que parecia testar até onde ele aguentaria. Ele fechou o livro devagar e murmurou: "Eu ainda estou aqui, Deus. O Senhor também está." Era a primeira vez que ele não tinha certeza da resposta. As horas passaram rápido demais. O relógio parecia correr contra ele. Faltavam pouco mais de 30 horas para o prazo terminar. O telefone tocou 2 vezes naquele dia, mas nenhuma ligação trouxe solução. À noite, a filha perguntou se eles precisariam sair da casa. Ele sorriu, mentiu com delicadeza e disse que tudo ficaria bem. Depois que ela dormiu, o peso da própria mentira o esmagou. Ele caminhou até o quintal, olhou para o céu escuro e respirou fundo, como quem tenta encontrar ar embaixo d'água. O que Daniel não sabia é que, enquanto ele lutava contra notificações e números impiedosos, algo invisível já estava sendo alinhado fora, do alcance dos seus olhos. Naquele dia, ele não imaginava que o céu já estava se movendo por ele. Restavam menos de 24 horas quando Daniel recebeu a confirmação oficial por e-mail. Às 9 da manhã do dia seguinte, o processo seguiria sem possibilidade de reversão automática. Não havia mais formulários a preencher, nem recursos digitais disponíveis. Era o ponto sem retorno. Ele fechou o notebook devagar, como quem aceita um diagnóstico. A esposa, ainda frágil da cirurgia, percebeu o olhar dele e entendeu sem que ele dissesse nada. Naquela noite, a casa parecia suspensa no tempo. Nenhum dos dois falou sobre mudança, caixas ou despedidas. Daniel saiu novamente para o quintal, sentou-se na pequena escada de madeira e ficou ali, encarando a cerca que ele mesmo havia construído anos antes. Foi ali que tomou uma decisão que não fazia sentido lógico algum. Em vez de passar a madrugada tentando mais contatos ou buscando empréstimos impossíveis, ele decidiu orar. Não uma oração apressada, mas uma conversa honesta, sem frases prontas. Disse que estava com medo, disse que estava cansado, disse que não entendia o silêncio. E pela primeira vez entregou não só a casa, mas o próprio orgulho. Dentro dele, algo mudou de posição. Não era certeza de milagre, era rendição. Pouco depois da meia-noite, o celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Daniel hesitou antes de abrir. Era alguém perguntando se ele ainda tinha interesse em vender ferramentas antigas que havia anunciado semanas antes para levantar algum dinheiro extra. O horário era estranho. A insistência também. Eles marcaram de conversar pela manhã, cedo, antes das 9. Daniel quase ignorou, pensando que não faria diferença alguma diante do valor absurdo da dívida. Mesmo assim, confirmou o encontro. Ao entrar em casa, sentiu uma calma incomum, como se o desespero tivesse sido substituído por uma estranha expectativa. Ele não comentou com ninguém, mas algo dentro dele dizia para não desistir naquele último dia. O amanhecer chegou rápido demais. Às 7h30, um carro estacionou em frente à casa. Um homem de aparência simples desceu, cumprimentou Daniel com um aperto de mão firme e pediu para ver as ferramentas no depósito. Observou cada item com atenção incomum, como se estivesse avaliando algo além de metal e madeira. Daniel explicou que precisava vender tudo por necessidade. Urgente. O homem ouviu em silêncio. Quando terminou a inspeção, fez uma pergunta inesperada. "Você precisa mesmo sair daqui hoje?" Daniel sentiu um frio percorrer a espinha. Ele respondeu que sim, a menos que algo impossível acontecesse nas próximas horas. O visitante ficou alguns segundos em silêncio, olhando ao redor do quintal como se calculasse algo invisível. E foi quando tudo parecia perdido que algo começou a acontecer.
O homem não respondeu imediatamente. Em vez disso, pediu um copo d'água e caminhou devagar pelo quintal, observando a casa como quem respeita uma história que ainda não foi contada por inteiro. Daniel sentiu que aquela visita não era apenas sobre ferramentas. Havia algo diferente na forma como o desconhecido olhava para as paredes, para a varanda, para o pequeno balanço preso na árvore. Antes de qualquer proposta, ele perguntou se poderia orar por Daniel ali mesmo. Aquilo pegou Daniel de surpresa. Não era comum alguém fazer esse pedido em uma negociação. Ainda assim, ele assentiu. Os dois ficaram de pé ao lado do depósito, enquanto o vento leve da manhã atravessava o quintal. A oração foi simples, direta, sem teatralidade. O homem pediu direção, pediu justiça e pediu que nenhuma decisão fosse tomada fora do tempo certo. Quando terminou, entregou um cartão com apenas um nome e um número escrito à mão, dizendo que voltaria antes das 9. Daniel entrou em casa com o coração inquieto. Faltava pouco mais de 1 hora para o prazo final. Em vez de ligar novamente para o banco, ele fez algo que não fazia há muito tempo. Reuniu a esposa e a filha na sala e contou a verdade, não com desespero, mas com serenidade. Disse que, independentemente do que acontecesse, eles continuariam sendo uma família. Pediu perdão por ter tentado carregar tudo sozinho. A esposa segurou sua mão e sugeriu que orassem juntos. Foi a primeira vez em meses que os 3 se ajoelharam ali, no centro da sala. Não houve pedidos grandiosos, apenas entrega. Daniel decidiu jejuar naquele dia, não como barganha espiritual, mas como um gesto de dependência. O relógio marcava 8h40 quando o telefone tocou. Não era o banco, era o homem do quintal dizendo que estava voltando. Enquanto aguardava, Daniel sentiu algo diferente no ambiente, uma paz que não combinava com o cenário externo. Não era euforia, era convicção silenciosa, como se uma decisão já tivesse sido assinada em outro lugar antes de qualquer documento oficial. Se essa jornada de fé está tocando você de alguma forma, inscreva-se no canal e continue caminhando conosco, porque algumas respostas só se revelam para quem permanece até o fim. Às 8h55, o carro estacionou novamente em frente à casa. Daniel respirou fundo, sem imaginar que naquele exato instante o milagre já estava liberado nos céus. O homem entrou na sala com um envelope nas mãos, diferente do primeiro que quase destruiu a esperança de Daniel. Sentou-se à mesa, abriu o papel com calma e colocou diante dele um documento timbrado. Explicou sem pressa que trabalhava com um pequeno grupo de investidores que compravam dívidas imobiliárias antes da execução final. Naquela semana, por um erro interno do banco, o contrato de Daniel havia sido liberado para negociação externa por algumas horas. "Eu vi seu nome ontem à noite", ele disse. "Algo me fez procurar seu endereço antes que o sistema bloqueasse novamente." Daniel sentiu o coração bater nos ouvidos. O homem continuou. Ele havia adquirido a dívida por um valor reduzido e estava disposto a refinanciar diretamente com Daniel, com parcelas ajustadas à renda atual e prazo ampliado, sem taxas abusivas, sem execução. Mas não era só isso. Ele deslizou outro papel pela mesa, um comprovante de quitação das cobranças adicionais que estavam anexadas à notificação. Essas taxas eram inconsistentes, não deveriam estar ali. "Eu resolvi isso hoje cedo." Daniel leu cada linha como quem toca algo frágil demais para acreditar. O relógio na parede marcava 8h59. Faltava 1 minuto para o prazo final. O telefone tocou exatamente às 9. Era o banco confirmando que o processo havia sido suspenso por transferência de titularidade da dívida. Suspenso. A palavra ecoou na sala como um trovão silencioso. Daniel não conseguiu responder imediatamente. Uma onda de alívio percorreu seu corpo, mas não era apenas alívio financeiro. Era como se o ar tivesse voltado aos pulmões depois de dias submerso. Ele olhou para a esposa,
que chorava em silêncio, e para a filha, que não entendia totalmente, mas sorria ao ver os pais abraçados. O homem levantou-se discretamente, dizendo que retornaria nos próximos dias para formalizar tudo. Antes de sair, colocou a mão no ombro de Daniel e disse apenas: às vezes a resposta já está a caminho quando achamos que o céu está calado. Quando a porta se fechou, Daniel ficou parado no meio da sala. Não houve luz brilhante, nem som extraordinário. Houve uma paz densa, quase palpável, preenchendo cada canto da casa. A ameaça tinha sido real, o prazo tinha sido real, o medo tinha sido real, mas a provisão também foi. E quando Daniel pensou que tudo havia terminado ali, percebeu que algo ainda maior estava prestes a se revelar, porque o que aconteceu depois do milagre foi ainda mais surpreendente. Nos dias que se seguiram, Daniel acordava mais cedo do que o habitual, não por medo de novas notificações, mas por gratidão. A casa continuava a mesma, as paredes simples, o quintal modesto, o balanço na árvore, mas algo dentro dele havia sido reconstruído. Ele percebeu que o maior resgate não tinha sido o financeiro, foi o resgate da confiança que ele havia deixado enfraquecer. Quando o investidor retornou para formalizar o acordo, trouxe consigo documentos claros, sem armadilhas. Cumpriu cada palavra dita naquela manhã decisiva. Daniel assinou com mãos firmes, consciente de que estava diante de uma nova oportunidade, não apenas contratual, mas espiritual. A experiência o transformou de forma silenciosa. Ele passou a ajudar outras famílias da comunidade que enfrentavam dificuldades semelhantes, orientando sobre negociação, oferecendo tempo, ouvindo histórias. Não falava do ocorrido como troféu, mas como testemunho responsável. Aprendeu que fé não é negar a realidade dura, e sim permanecer íntegro quando tudo parece ruir. A esposa se recuperou completamente, e a filha cresceu ouvindo sobre aquele dia das 9 horas, como ela mesma apelidou. Eu, como avó, vi em Daniel algo que não existia antes: serenidade. Ele deixou de medir a presença de Deus pelo volume das respostas e passou a reconhecê-la nos detalhes invisíveis que antecedem cada livramento. O envelope, que quase representou o fim, se tornou símbolo de um começo diferente. Não porque problemas nunca mais surgiram, mas porque ele aprendeu a enfrentá-los sem desespero. Há batalhas que revelam nossa fragilidade. Há outras que revelam quem caminha conosco quando ninguém mais pode intervir. Daniel entendeu que a oração feita no quarto da filha não foi ignorada. Apenas estava sendo respondida por caminhos que ele não podia prever. E talvez você também esteja vivendo seu próprio prazo apertado, olhando para um envelope que parece anunciar derrota. Se essa história despertou algo no seu coração, inscreva-se no canal e continue acompanhando, porque às vezes a resposta que você espera já começou a se mover, mesmo que seus olhos ainda não consigam enxergar.